No vídeo de hoje vamos trazer a B3, empresa que administra a Bolsa Brasileira, praticamente um monopólio. Vamos analisar o último resultado publicado pela empresa, avaliar os principais pontos positivos e negativos para o investidor. Se a informação ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos trazer inicialmente os principais acionistas da B3. É uma empresa de investimentos estrangeiras, possui cerca de 10% das ações, a Capital Research Investors. Somando mais 10% aproximadamente, temos mais duas empresas estrangeiras, cada uma com cerca de 5%. Portanto, são três empresas com a maior participação das ações de empresa, que soma ainda um valor relativamente baixo de 20% das ações em circulação. Analisando o resultado da empresa desde 2016, percebemos uma tendência crescente de resultados. Lógico que não se deve exclusivamente ao número de pessoas físicas, mas é interessante notar que tanto o número de pessoas quanto o valor investido por essas pessoas tem uma tendência de crescimento impressionante nos últimos 5 anos. Se compararmos o brasileiro com o investidor americano, que atua em um mercado muito mais maduro, ainda temos um espaço significativo para o crescimento, pois mesmo esses 4,6 milhões de CPFs que a Bolsa trouxe aqui de informação, são aproximadamente aí 2% da população total do Brasil. Há, portanto, um espaço gigantesco ainda para disseminar educação financeira e cultura de investimento na população brasileira. Abrindo agora os dados por trimestre, apesar do aumento nos resultados anuais, observamos que o terceiro trimestre, nos últimos 3 anos, apareceu um certo patamar de estabilidade, tanto em receitas quanto EBITDA e lucro líquido. Vamos abrir os dados da divisão interna da empresa. 65% do resultado vem de ativos listados, 18% vem da área de tecnologia, dados e serviços, e 13% vem da área de balcão, que basicamente é um serviço de pós-negociação de ativos de renda fixa. A empresa apresentou dividendos crescentes nos últimos anos, apesar de o histórico ser relativamente recente de pagamento de dividendos. Mas, de fato, com esse aumento do lucro que a gente observou nos últimos anos, os dividendos também estão seguindo nessa mesma tendência, o que pode ser um dado bastante positivo para o investidor. Um ponto de atenção é o aumento da dívida da empresa, principalmente em 2021. No entanto, o indicador de alavancagem ainda está em um patamar razoável e a tendência de 22 já é uma reversão dessa tendência de alta que vinha a dívida. O valor patrimonial da empresa apresentou queda desde 2019, mas está claramente, mas a gente pode acompanhar essa evolução e ver o resultado aí como se tem uma reversão nessa tendência aí nos próximas divulgações de resultado da empresa. Neste gráfico, temos a relação preço por lucro e preço por valor patrimonial da empresa. E atualmente estamos com valores intermediários. Para comparar a B3 com outras, como se trata de uma empresa praticamente única no país, a gente tem que buscar outras opções de ações negociadas nos Estados Unidos, de empresas que não são tão exatamente como atuantes na mesma área da B3, mas podem dar algum parâmetro para a gente. A B3 ela se destaca em relação a essas outras duas empresas, que é a SP Global e a Moody's, na comparação dos indicadores preço por lucro, preço por EBITDA e preço por receita. Já em relação ao preço patrimonial, a B3 fica pior que a SP Global.
As margens da B3 são boas, sendo as melhores margens líquidas e margem EBITDA. Já o seu ROI acaba ficando abaixo da Moody's. Enfim, são duas empresas aí um pouco diferentes, mas que podem dar alguma referência para a gente aí de patamares para B3. Neste gráfico temos a evolução de preço e volume da ação. O preço já passou de R$ 20 antes da pandemia, mas agora está em valores intermediários. Durante muito tempo a ação foi negociada abaixo de R$ 5, como podemos perceber aí nesse histórico mais longo. A avaliação do valor intrínseco da empresa, apesar do lucro ter sido crescente, o valor patrimonial está caindo. Portanto, pela fórmula de Graham, chegamos a um valor intrínseco abaixo da cotação atual da empresa, como podemos perceber no gráfico. Avaliando agora as projeções para a ação, praticamente todas as projeções estão acima do seu valor atual, com as projeções mais otimistas prevendo quase o dobro do preço atual da ação. E 2/3 dos analistas recomendam a compra da ação, enquanto 1/3 tem uma recomendação neutra para a B3SA. Vamos trazer agora algumas informações divulgadas pela empresa na sua última apresentação de resultados. A empresa está buscando crescimento dentro do seu core business, com operações compromissadas e um novo serviço de empréstimo para investidores institucionais. A empresa adquiriu dados de veículos integrado ao sistema federal Renave, visando futuras soluções de dados e analytics para financiamentos de veículos. A B3 adquiriu também a Neurotech, uma empresa especializada em inteligência artificial, Big Data e Machine Learning. A transação foi de 619 milhões até o momento, podendo chegar a 1,1 bilhão de reais. Mostra claramente a direção que a AB3 busca rumo a soluções de análise de dados. Vale passarmos um pouco pelos dados que a B3 divulgou. Há um aumento considerável no número de investidores, aumentando 38% em renda variável no horizonte de um ano. Tesouro Direto cresceu 25% e renda fixa houve um crescimento de 31% no número de investidores. Abrindo para a área de ações à vista, tivemos um crescimento de 15%, mas o maior destaque são os fundos imobiliários, que têm caído no gosto do brasileiro, e um aumento de 29% no número de investidores. Em ETFs, tivemos um crescimento de apenas 12%, que é um mercado que precisa ser expandido. Inclusive, temos notícias aí sobre essa expansão um pouco mais à frente. E BDR, houve uma evolução significativa de 380% no número de investidores, se tornando também uma ferramenta aí que tem sido avaliada aí pelo grande público que investe na bolsa. Vamos então trazer algumas notícias que têm saído na imprensa sobre a B3. Na primeira, temos a Genial reiterando a recomendação de compra da ação, mas prevendo um cenário desafiador para a empresa no curto prazo. Outra notícia que certamente deve aumentar muito o número de investidores de ETFs é a criação de ETFs que pagam dividendos. Então, é previsto ser criado agora no início de 2023 e certamente isso vai aumentar a procura por esse tipo de instrumento. E a última foi a notícia da compra da Neurotech, que saiu na imprensa também por até 1,1 bilhão de reais e já foi comentado com os dados da própria B3. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento nas ações da B3. Do lado positivo, é uma empresa que tem praticamente um monopólio e o crescente interesse da população do Brasil nos ativos da Bolsa. Resultados crescentes e dividendos crescentes no seu passado recente, investimento em tecnologia e compra de empresa especializada em análise de dados e a estimativa positiva dos analistas. Já os pontos negativos, a empresa não tem um grande histórico de pagamento de dividendos, o valor patrimonial está decrescente e os indicadores de preço e valor intrínseco não indicam um momento interessante em termos de preço para a compra da ação.
lembrando que não se trata de nenhuma recomendação. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante e fique à vontade para se inscrever no nosso canal.